para falar acerca do caráter e os frutos do ministério de Paulo. 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 ao 17, e capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 18. Quer dizer, é um tema maravilhoso. Nós vamos ler todo esse texto da Bíblia, tá? E todo esse contexto, para que nós possamos falar a respeito de 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 ao 17, o capítulo 3 inteiro, no que se refere a respeito da palavra de Deus. Vamos começar então pelo capítulo 2, e vamos aí separar o versículo 16 e 17, para a gente poder ter uma compreensão do desfecho desse capítulo que nós lemos agora. Sob a seguinte pergunta: quem é idôneo? Ou quem é suficiente ou digno, né, de fazer tamanha obra? Que obra? A obra do Evangelho de Jesus, a obra de pregar essa palavra, né, em todos os lugares, para aquelas pessoas que a desconhecem. Essa foi a missão que a nós foi otorgada, amém? O que Jesus falou para mim e para você: ide por todo mundo, pregai o meu Evangelho, né, a toda criatura, nos 4 cantos do planeta. Ide por Samaria, por Judéia e tal, foi a palavra do Senhor para nós. A obra, irmão, ela é grande, amém? A obra do Senhor é uma obra grande, tá? E a nossa força, ela é pequena. Glória a Jesus. De nós mesmos, nós não temos força alguma. A nossa suficiência vem de Deus. Amém? É o que o texto fala aí conosco. Parte do texto está falando com a gente, nos convidando a compreender essas verdades. Né? Que numa leitura assim, direta, né, nós ficamos assim meio que sem entender, de fato. Mas ao meditarmos pelo Espírito Santo de Deus, em toda a contextualização, nós chegamos a essa compreensão. Os homens, na verdade, homens de Deus, precisam considerar que as grandes coisas dependem da pregação do Evangelho. As grandes coisas, as grandes realizações, os grandes fatos que estão aí por acontecer, dependem da pregação do Evangelho. Amém? Só que não há essa compreensão na humanidade. Não é verdade? O ser vivente vive dormindo em função disso. É por isso que Jesus ordenou que nós pregássemos o quê? O Evangelho. Amém? Ele não mandou a gente pregar outra coisa, senão o Evangelho. O meu Evangelho, disse ele. Ok? Glória a Jesus. Ele não mandou a gente pregar outra coisa. Nós precisamos ter muita cautela e cuidado para realizarmos essa nossa missão. Ok? Tem muitos homens por aí que não têm essa cautela, não têm esse cuidado na propagação do Evangelho e acham que é jogar palavras aí de qualquer maneira, e muitos deles jogam palavras ao vento, sem contextualizar aquilo que precisa ser contextualizado, sem falar com transparência ou nitidez aquilo que precisa ser falado, tá? Sem ensinar, na verdade, aquilo que Jesus mandou fazer. O que Jesus fez durante todo o seu ministério? Se não ensinar, na verdade, as coisas do reino de Deus. Ele veio, irmãos, para cumprir o Antigo Testamento e estabelecer a graça no Novo Testamento. E é isso que Paulo se refere quando ele está falando do seu ministério. E aí ele coloca os 2 ministérios, o do Antigo Testamento e o do Novo Testamento, em termos comparativos, ok? E aí é que ele entra com aquele contexto lá de 2 Coríntios 3, vai lá, do versículo 6 ao versículo 9, glória a Jesus. Quando ele começa falando a respeito de que a letra mata. Tem um monte de gente por aí que interpreta isso errado e começa a falar bobagens achando que o homem não precisa estudar para poder, né, sobreviver nesse planeta, pode ficar analfabeto, pode ficar sem saber nada, pode
estudar pouco, não estudar muito, sair da escola e tal, não precisa cursar faculdade, porque tem muita gente que fica combatendo aquele que tem ou que busca uma possibilidade de cursar, de estudar, de fazer uma faculdade, cursar um nível superior, dizendo que isso é a letra que mata. Não, Paulo não está se referindo ao estudo secular. Não, ele está se referindo, aleluia, à antiga lei que foi escrita na pedra, ok? É a essa letra que ele está falando. E ele diz que nós, no Evangelho, nós não podemos, irmãos, de forma nenhuma, apoiar o Evangelho na letra. Ele diz que a letra mata. E é isso que a letra da lei faz. Amém? A letra da lei, ela mata. Isso é a administração da morte. E se nos apoiarmos apenas na letra do Evangelho, também nós poderemos morrer. Amém? Nós não temos que fazer assim. E aí Paulo vem trazendo um ensinamento, defendendo a questão do seu próprio ministério. Glória a Jesus. Amém, irmão? Glória a Jesus. Ele vem fazendo um efeito comparativo entre o Antigo e o Novo para falar acerca do seu caráter e dos frutos do seu ministério. E a dispensação, irmão, do Antigo Testamento era a ministração da morte, enquanto o Novo Testamento é a ministração da vida. Jesus Cristo disse o quê? O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Aleluia! É essa a mensagem que nós temos que levar adiante como determinação feita por Jesus. Ora, o ministério da vida, queridos, está em 2 Coríntios 3,7, que você pode aí ler e destacar na sua Bíblia, nos mostra, irmãos, comparativamente o efeito disso. A lei revelou o pecado, bem como a ira e a maldição divina. Isso nos mostrou um Deus acima de nós e um Deus contra nós. Quando Moisés escreveu as leis, os 10 mandamentos e trouxe ao povo, ele trouxe e a face dele resplandecia. Ficou iluminado a ponto do povo não conseguir fitar os olhos nele. Foi a glória do Senhor que se revelou, se manifestou através de Moisés. Ok? Porque Deus falou face a face com ele. Amém, irmão? Glória a Jesus. Então foi isso que sucedeu-se no Antigo Testamento. Mas ele vem mostrando um Deus acima de nós. E um Deus contra nós, ou contra as atitudes, contra as ações do povo. Aleluia. Já no Novo Testamento, no Evangelho, o Evangelho de Jesus nos revela a graça, nos revela o Emanuel, nos revela o Deus conosco. Amém? Aleluia! Deus está nesse lugar. Aleluia! E não há nenhuma necessidade que eu coloque um véu sobre a minha face para que você possa contemplar a glória de Deus. Amém, irmão? Essa é a grande diferença. Aleluia! Entre as coisas do Antigo Testamento, do tempo da lei, e as coisas do Novo Testamento, do tempo da graça. Esse é o ensinamento que Paulo está dando, querido. E aí, mais adiante, no capítulo 3 ainda, do versículo 12 até o final, aleluia, Paulo fala sobre a glorificação, fala sobre a glória que é derramada pelo Senhor, de que forma a glória de Deus se manifesta, como se manifestou no Antigo Testamento e como se manifesta no Novo. E nós vamos compreender a respeito disso, irmãos. E para falar sobre isso, Paulo afirma que é necessário ter ousadia no falar. Amém, irmão? Glória a Jesus. Nós não podemos tão somente pegar um texto isolado, aleluia, e fazer desse texto uma paradigma. Quando alguém se refere a esse texto, no capítulo 3, versículo 6, aí de 2 Coríntios, falando que a letra mata, vem de encontro ao combate de que a pessoa não precisa estudar, não é isso. É um absurdo ter pessoas pensando dessa forma. É um absurdo ver pastores e líderes pensando dessa forma, ver pregadores
falando dessa forma, colocando dessa maneira, entendendo dessa maneira, fazendo uma má interpretação da palavra de Deus. Querido, como já dizia um pastor da mídia, texto sem contexto é pretexto para a heresia. E nós não podemos, de maneira nenhuma, nos furtar, mas devemos compreender a essência e a excelência da palavra de Deus. E Paulo, aleluia, falando a respeito do seu ministério, falando a respeito, aleluia, dos frutos do seu ministério, falando a respeito do seu próprio caráter. Glória a Jesus, porque Paulo tinha muito estudo, Paulo tinha doutorado, é verdade? Mas ele não fez uso de nada disso para poder falar ao povo a respeito daquilo que era para ser falado, para falar a respeito do Evangelho, mas ele falou pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Ele fala que ele fala pelo Espírito Santo de Deus. Nessa parte aí do contexto, glória a Jesus, nós vamos observar Paulo falando sobre isso dessa maneira, e ele diz, olha, é necessário ter ousadia no falar, aleluia, e divide em 3 pontos importantes que nós vamos conhecer agora. Primeiro, concernente ao dever dos ministros do Evangelho, usar simplicidade e clareza nos seus discursos, amém? Ele ensinou que havia necessidade daquele que ministra o Evangelho falar de maneira clara, de maneira ampla, de maneira forte, mas de maneira objetiva, a ponto de se fazer compreender, aleluia, com o público que o está ouvindo. Jesus não fez diferente disso, amém? Jesus, quando falava, ele explicava detalhadamente cada ensinamento que ele dava. E o povo saía da presença dele compreendendo o que ele estava dizendo. Glórias a Deus. Entendendo o que ele estava dizendo. Nós estamos em 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 ao 17, e o capítulo 3 inteiro de 2 Coríntios. É que nós estamos meditando nessa noite. Nós estamos procurando aqui, na medida do possível, falar com clareza acerca do que está escrito. Porque se você for simplesmente ler e você simplesmente se posicionar e olhar tecnicamente para o que está escrito, você não vai compreender coisa alguma. Mas é preciso esmiuçar, é preciso haver clareza, amém, irmão? Na pregação do Evangelho. É preciso haver clareza e simplicidade na maneira de falar a respeito de um tema, a respeito de um assunto importante, sem factóides, sem enfeitar, sem florear e sem precisar de maneira nenhuma ficar maculando o texto da palavra do Senhor. Aqueles que falam de maneira inconveniente, de maneira errada. Aqueles que ficam mais na gritaria, ou muitas vezes falando em língua estranha, do que propriamente pregando a palavra com simplicidade e clareza. Amém? E assim a pessoa não consegue assimilar ou entender ou compreender coisa alguma do que se foi dito. É verdade? Mas graças a Deus que tem nos dado, aleluia, essa graça gloriosa, porque graça é um favor imerecido, de nós compreendermos essa verdade e podermos trazer aqui uma palavra de esclarecimento para quem ouve. Uma palavra de ensinamento para quem ouve, para quem precisa ouvir. O que Jesus mandou nós fazermos foi: ide por todo mundo pregar o meu evangelho. Que evangelho? Um evangelho claro, um evangelho simples. Amém, irmão? Não um evangelho complicado, não um evangelho embaraçado, não um evangelho torpe, não, aleluia, apoiado em mentiras ou fábulas, não, mas um evangelho pleno, que traz a vida e vida em abundância, amém? Que prospera na vida das pessoas de maneira clara, ampla e objetiva. Então, quando pregamos, o que Paulo salienta nesse contexto, que nós temos que ser o mais simples possível e o mais claro possível para nos fazermos compreender, amém? Então, Paulo quer que o povo compreenda a verdade. Paulo está aí falando do seu caráter e falando a respeito do seu ministério, do exercício ministerial que a ele foi otorgado. Ora, que ministério que Paulo estava cumprindo?
O ministério de trazer a luz da verdade aos gentios que estavam se rendendo a Jesus. Amém? Porque ele foi o apóstolo dos gentios. Então ele veio trazer ensinamentos e ordenou que nós continuássemos a fazer a mesma coisa. Amém, irmãos? Jesus, quando esteve no planeta, ele esteve ensinando.